Oi, prometo que agora eu vou ficar, não vou mais sair. Eu fiquei com medo do áudio não estar muito bom, porque tem um ventinho aqui, mas tá tudo certo, né? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, né? Ontem eu queria ter gravado, ter feito essa live para fazer ontem à noite, mas eu não consegui. E aí, porque eu recebi alguns feedbacks dos outros vídeos e aí fiquei pensando sobre algumas coisas. Mas aí hoje eu queria destacar uma história que foi bem legal, assim, dois feedbacks, um que eu tive de um super amigo meu, o Léo Maia, que está lá em São Paulo, e que é uma pessoa super incrível e que acho que não tem nem 25 anos ainda, bem jovem. E de uma conversa que eu tive com meu filho de 21 e a minha nora, que a gente estava almoçando e eles começaram a falar sobre os vídeos e foi muito legal. Porque foi uma visão diferente da que eu estou falando e são pessoas diferentes do que eu imaginava conversar com esses vídeos, que são pessoas jovens, né? De pouco mais de 20 anos e que de alguma forma se sentiram impactadas com esse tema, o que eu achei muito legal. O Léo me mandou algumas referências muito incríveis, inclusive de uma matéria na Folha e de um documentário que parece que já está no NetNow. Eu vi o trailer, bem interessante, e que esse documentário se chama Envelhecência, né? Eu já tinha ouvido falar nessa expressão, inclusive no Ossobuco, teve uma palestra sobre isso do Luiz, que é pai da Denise, que foi muito legal, porque ele conta um pouco como é essa história de envelhecência, né? E basicamente é assim, a adolescência é o caminho entre a infância e a idade madura. E a envelhecência é o caminho, segundo ele, entre a idade adulta e a velhice, né? E aí tem vários desafios na envelhecência, assim como a gente tem na adolescência, né? É uma fase difícil. Eu me lembro que a gente pensava muito assim, mas eu não sou mais criança, e de repente eu queria ser criança, e aí de repente eu não queria mais ser criança, e aí eu queria ser mais velha, e depois eu não queria ser mais velha. E era sempre esse dilema que a gente vivia, e eu acho que é um pouco isso também que rola quando a gente está nessa fase, principalmente hoje em dia, que a gente chega aos 50, aos 40, aos 50, com qualidade de vida, com energia, com possibilidade de fazer tanta coisa, e até mais, né? Então, eu achei muito interessante essa história. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, será que é só uma transição, né? Será que realmente é só uma passagem? Ou a gente está encarando a velhice de uma forma diferente, né? Será que a gente está se permitindo ser velha ou velho de um jeito diferente? Eu não sei, mas eu acho que tem a ver mais com isso, de chegar em algum lugar do que estar passando para algum lugar. Nesse documentário tem pessoas com 89 anos lutando judô, outro com 80 e poucos, 60 e poucos pulando de paraquedas, uma mulher que começou a se tatuar com 72 anos e aí continua se tatuando. E então assim, não é uma passagem, né? É um novo jeito de envelhecer, eu acho, que tem a ver com como a gente se sente, como a gente quer estar, muito mais do que com os estereótipos e com os olhares das outras pessoas para a gente, porque os sinais externos, eles existem, né? Eles são visíveis, aparentes, e o olhar das pessoas muitas vezes é que faz a gente se sentir incapaz de alguma coisa, né? E o Léo fala um pouco sobre isso. Ele falou, Elô, é tão engraçado porque na hora que eu vi você falando, eu comecei a perceber como a gente
faz piadas e como a gente trata as outras pessoas, porque elas têm, sei lá, 20, 30 anos a mais que a gente, de um jeito pejorativo, né? É um preconceito mesmo, e é verdade. E, enfim, do meu almoço, né, com meu filho e com a minha nora foi muito legal também, porque ela falou que ela tem 19, 20 anos, eu acho, por aí. E ela disse: Nossa, eu acho tão incrível as coisas que você fala, porque quando eu era mais jovem, e a minha mãe vestia roupas, shortinho muito curto, eu ficava com vergonha dela, porque eu achava que ela tinha que se vestir como uma velha. E hoje, você falando, eu vejo que isso é um preconceito também, né? Então, por que ela não podia se vestir do jeito que ela queria, né? E com certeza ela não era nem tão velha assim. Então, tem a ver sim com a gente se desconstruir um pouco com relação a ser velho, a conviver com pessoas mais velhas que a gente e a gente aceitar isso, né? E a gente aceitar que as pessoas sejam como elas querem ser. Eu acho que é por aí. O que vocês acham?